Reverendíssimo Padre Wesley, digníssimo pároco da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, Fernando de Noronha, reverendíssimo diácono Edivaldo, uma saudação especial também à mais nova neófita, recém-iluminada, batizada, Maria Teresa, que com seus pais também celebram mais um ano de matrimônio. Uma coisa bonita. Na semana passada, o irmão dele fez um ano de casamento e batizou a filha Romana. Hoje, o outro irmão faz um ano de casamento e batiza a filha. Alegramos-nos com toda a família. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, celebramos esta solenidade da Santíssima Trindade, que é a primeira solenidade depois do tempo da Páscoa. A Igreja prevê 3 solenidades do Senhor logo após o tempo pascal. A primeira, Santíssima Trindade. A segunda, próxima quinta-feira, Corpus Christi. E na sexta-feira subsequente, da sexta que vem a outra, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Destas 3 solenidades, a de hoje cai no domingo, já é dia de preceito. Mas próxima quinta-feira é dia de preceito, viu? É dia de missa, um dos dias santos que a Igreja nos prevê. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade cada vez mais pagã e secularizada, que foram substituindo os feriados religiosos por pontos facultativos. Trocar Corpus Christi por São João chega a ser um pecado grave, porque São João não é um dia de preceito, Corpus Christi sim. Nós, como católicos, temos a obrigação de irmos à missa neste domingo. Inclusive, um apelo que eu faço, inclusive se tem algum dono de empresa aqui, no dia de Corpus Christi, vamos voltar, pelo menos como empresários católicos, que seja feriado, que dê possibilidade das pessoas irem às missas. Muitas pessoas não podem ir à missa porque tem que trabalhar. Quinta-feira de Corpus Christi é dia santo. Os católicos têm de ir à missa. Oxalá que os nossos governantes possam voltar a reconhecer esse direito fundamental, que é o direito à religião. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrar a Santíssima Trindade é celebrar o mistério mais alto da nossa fé. O mistério central da fé cristã. No segundo catecismo da doutrina católica, quando a gente era criança, aquele catecismo antigo, era feito em perguntas e respostas. E estava lá perguntando: quem é Deus? Resposta: Deus é o Espírito eterno, perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Quantos Deus há? Um só Deus, em 3 pessoas. E perguntava: o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Então são 3 deuses numa só pessoa? Não. A Santíssima Trindade é o mistério de um só Deus em 3 pessoas distintas. Então, eu posso falar com tranquilidade da Santíssima Trindade, porque na esteira do grande Santo Agostinho, ele dizia que ninguém pode falar com propriedade do mistério da Santíssima Trindade, porque é alguém que fala daquilo que desconhece. Nós estamos falando como que as apalpadelas, porque Deus se revelou. Por isso nós podemos falar da Trindade. Mas é um mistério muito alto. Uma vez, numa aula de teologia, um padre muito inteligente, chamado Padre Rafael Stanzioni, ele estava dando uma aula sobre a Trindade, e ele falava das processões intratrinitárias, dos mistérios ad intra, dos mistérios ad extra, da processão, da inspiração, tudo que a gente vê na teologia. E alguém levantou a mão e disse: padre, mas tudo isso aí é mistério, né? Sim, é mistério. Bom, então a gente pode ficar tranquilo, porque ainda que a gente não consiga vislumbrar, penetrar neste mistério, a gente consegue
entrar naquilo que Deus revelou para a gente. Portanto, o que é que a gente pode, do ponto de vista doutrinal, relembrar sobre a Santíssima Trindade? Primeiro, que são 3 pessoas distintas, absolutamente distintas, embora estejamos falando de um único Deus. Disse que uma vez, lá em Trindade, Goiás, que tem uma devoção muito forte, chamada devoção do Divino Pai Eterno. E uma vez foi entrevistada uma senhorinha, e a jornalista lhe perguntou: o que é que a senhora acha dessa devoção? E ela disse: ah, minha filha, depois de Deus, só o Divino Pai Eterno. Mas veja, evidentemente que essa senhora, com muita piedade, faltava um pouco de doutrina. Nós temos que ter, como dizia São José Maria, doutrina de teólogos e piedade de crianças. A doutrina tem que estar firme. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas o Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito Santo. Nos manuais de teologia se costuma dizer que o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho. Uma linguagem evidentemente imperfeita para falarmos de algo tão sublime. Na aula de catequese, alguns costumam dizer: imagina se a gente pega 3 velas e une essas chamas. São 3 velas distintas, mas uma única chama. Ainda é uma linguagem perfeita, mas que nos aproxima. Analogicamente, a gente pode falar desse mistério da Santíssima Trindade. Repito, é algo muito grande, mas a gente conhece por aquilo que Deus mesmo se manifestou. Pensando nessa definição do Pai como amante, do Filho como amado, do Espírito Santo como amor, nós podemos dizer então que a Trindade é espelho da família. Toda vez que pensamos na família, nós pensamos então na Santíssima Trindade. É como uma expressão. Por isso que São José Maria gostava de dizer que a Sagrada Família de Nazaré era a Trindade da terra. Reparem, o pai é o amante, como o marido ama a sua esposa. E do amor entre marido e mulher nasce a expressão mais bela, que são os filhos. É o amor entre o marido e a mulher. E aqui a gente poderia se perguntar: mas e aqueles casais que não conseguem porventura ter filhos? Também vivem do mesmo modo essa expressão do amor trinitário? Porque o amor que é gerado não se resume a uma vida biológica que é gerada, mas o marido e a mulher também vivem essa paternidade e esta maternidade. Quantos casais nós não vemos hoje que, apesar de colocar todos os meios humanos, não conseguem engravidar? E aí? O que fazer diante disso? Será que Deus me castigou? Será que Deus foi muito duro comigo? Não. Este é o momento também de viver um outro tipo de paternidade, um outro tipo de maternidade. Quem sabe por meio da adoção, quem sabe por meio de dedicar mais tempo a um trabalho social, quem sabe até querendo-se ainda mais marido e mulher. É uma maneira que Deus também te concede de amá-lo ainda mais. Ninguém tem direito a ter filho. Filho não é propriedade de casal. E é triste que hoje, muitas vezes, a gente está procurando como se o filho fosse um direito do casal, procurando métodos, inclusive imorais, como fecundação artificial. Evidentemente, todo filho que nasce é bênção de Deus, não podemos negar isso. Todo filho é bênção de Deus. Portanto, se a gente estuda esses métodos, vamos ver quantas vidas são descartadas para poder implantar um único embrião. Não podemos relativizar nunca. A igreja condena com veemência todo tipo de manipulação artificial
para a criação, para a manipulação da vida humana. A vida é dom de Deus. Um casal aberto à vida é também um casal que está disposto a não ter nenhum filho, se assim Deus não conceder. Pode ser algo duro, mas também é nessa circunstância que a gente tem que saber encontrar a cruz de Cristo, a mão de Deus e a felicidade. Quantos casais eu não conheço que vivem de maneira exemplar, de maneira bonita, de maneira digna o seu casamento, apesar de Deus não lhes ter concedido nenhum filho. Muito bem. Agora, poderíamos pensar num segundo aspecto. Quando a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente disse que o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo o Santificador. Evidentemente que quando assim falamos, estamos falando por analogia ou por apropriação. Estritamente falando, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, as pessoas da Santíssima Trindade são inseparáveis nas suas operações. Portanto, quem criou o mundo? Teologicamente falando, estritamente falando, quem foi que criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. O mundo é obra da Santíssima Trindade, foi criado pela Santíssima Trindade. Quem redimiu o mundo? A Trindade. Quem é que santifica o coração dos fiéis? A Santíssima Trindade. Agora, para facilitar a nossa compreensão, por apropriação, nós assim podemos dizer que o Pai é o Criador, que o Filho é o Salvador, que o Espírito Santo é o Santificador. Não está errado dizer isso, mas estritamente falando, todas as operações, aquilo que nós chamamos ad extra, são obras conjuntas da Santíssima Trindade. Para que não fique algo muito teórico, poderíamos nos perguntar: como é que agora a gente pode aplicar esse conhecimento da Santíssima Trindade em nossa vida? Primeiro, e uma ideia muito interessante que o São José Maria dizia, é que nós devemos aprender a tratar cada uma das pessoas divinas. Aprender a tratar o Pai, aprender a tratar o Filho, aprender a tratar o Espírito Santo. Às vezes, como é que a gente pode tratar o Pai? Entrando neste mistério da filiação divina. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. E é precisamente assim que nós podemos saber que temos um Pai. Dirigimos-nos a esse Pai que nos ama com loucura. Portanto, na nossa oração, é uma oração de filhos de Deus. Jesus nos ensinou a dirigir-nos a Deus como Pai. Abá, papaizinho. Como é importante a gente aprender a tratar a Deus de Pai. E o que é próprio da relação entre o Pai e o Filho? A confiança, o carinho, o respeito. Assim, essa nossa relação conosco e o nosso Pai Deus. Aprendemos a tratar a humanidade santíssima de Cristo. Aprender a tratar o Filho. Olhando para a cruz, olhando para o mistério da redenção, nós vamos entender o valor da dignidade humana. Dia 13 foi dia de Santo Antônio. Santo Antônio dizia que a gente olha para a cruz como no espelho e entende o valor infinito da dignidade do homem. Valemos todo o sangue de Cristo. Olhando para nosso Senhor crucificado, tratando a humanidade santíssima, nós poderemos nos meter na chaga de Cristo e pedir que o Senhor nos lave, nos embeba, nos purifica com o seu sangue, nos purifique com o seu sangue redentor. Meter-se nas chagas de Cristo. Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da igreja, quando perguntaram a ele: como é que você aprendeu tudo isso? Ele dizia: eu aprendi tudo olhando para o crucifixo, contemplando a cruz de Cristo. Ali foi a minha maior ciência. É a ciência da cruz que dizia Santa Edith Stein, Santa Bernadette Benedita da Cruz. E nós aprendemos a tratar o Espírito Santo, esse doce hóspede da nossa alma, por meio desta docilidade que falamos na semana passada. O Espírito Santo ilumina a nossa inteligência, move a nossa vontade,
reorienta os nossos afetos, para que nós possamos integralmente, como uma pessoa, amarmos a Deus nosso Senhor. Portanto, não nos esqueçamos, meus queridos irmãos e irmãs, que a Santíssima Trindade inabita na nossa alma em graça. Isso é um dos maiores mistérios que a gente contempla na solenidade de hoje. Tua alma, a Trindade, habita dentro de ti. Porque o amor de Deus, de São Paulo na segunda leitura de hoje, foi derramado em nossos corações pelo Espírito. O nosso coração, portanto, a nossa alma é templo e sacrário da Santíssima Trindade. Tenho aqui o espaçozinho do Helder Câmara, que ele dizia o seguinte, do Helder: que adianta, que me importa, se sou uma pobre choupana, se na minha alma mora a Santíssima Trindade. Somos esses tesouros em vasos de argila. Por isso que a gente tem que aprender a cultivar esse trato íntimo com as pessoas divinas. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a Trindade não está presente na liturgia da própria missa? A gente começa a missa saudando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a saudação inicial do sacerdote? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, mais novamente a Santíssima Trindade. No momento do ato penitencial, rezamos o Kyrie eleison, primeiro destinado ao Pai, Christe eleison, o Filho, Kyrie eleison, o Espírito Santo. Por isso que são 3 vezes Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Quantas e quantas vezes nas nossas orações, no ofício divino, não professamos e damos glória à Trindade, rezando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A missa nada mais é do que um culto de latria oferecido à Santíssima Trindade. O que é a missa? Senão o Pai que oferece o Filho na força, na potência, na ação do Espírito Santo. É um culto à Santíssima Trindade. Na doxologia, naquele momento que o padre leva o pão e o vinho, como é que termina a doxologia? Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Encerramos a missa, o padre abençoando e enviando em nome da Trindade. No confessionário, quando o sacerdote nos absolve em nome da Trindade. Eu vos absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a Trindade, meus queridos irmãos e irmãs, deve ser esse mistério central da nossa vida, que devemos ter em mente doutrinariamente, mas também na vida de piedade. Tratar o Pai, tratar o Filho, tratar o Espírito Santo. E se tratamos o Pai, tratamos o Filho, tratamos o Espírito Santo, por conseguinte, não tem como deixar de tratar aquela que é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo, templo e sacrário da Santíssima Trindade, Nossa Senhora. Por isso, encerramos pensando nela, que ela nos ajude a penetrar nesse mistério tão inefável, mas que Deus quis fazer próximo a cada um de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,